Olá! A pandemia de Covid-19 tem impacto direto na educação do país. Tanto o ensino infantil como universidades estão com suas grades e períodos letivos comprometidos por causa da pandemia. Eu converso sobre o tema com a deputada Luísa Canziani, do PTB do Paraná, que é relatora de uma medida provisória que suspendeu a obrigatoriedade de 200 dias letivos nesse ano. Ela explica que o que vai acontecer no Palavra Aberta. Eu sou Daniela André e convido você a acompanhar esse bate-papo. Olá, deputada, bem-vindo ao Palavra Aberta. Olá, Daniela, uma alegria falar com você e com todos os nossos telespectadores. Deputada, é possível garantir a aprendizagem com todos esses fatores aí de deterioração do ensino-aprendizagem que nós estamos passando? Olha, Daniela, primeiro dizer que nós estamos vivendo um momento ímpar também para a educação brasileira. Muitas vezes a gente foca a discussão na questão da saúde, na questão econômica, mas é muito importante que a gente entenda a peculiaridade desse período para a educação brasileira. Qual que é o cenário hoje da nossa educação? As nossas aulas estão suspensas. Então, todas as redes estaduais, por exemplo, suspenderam as aulas, as universidades também com as aulas suspensas. E nós já vivíamos um ambiente de desigualdade educacional. Pra você ter uma ideia, Daniela, ao final do ensino médio, só 9% dos nossos estudantes têm o conhecimento adequado em matemática. Desses 9%, quando a gente pega os 25% mais pobres, os 25% mais ricos, dos 25% mais pobres, só 3% possui o aprendizado adequado em matemática. E quando a gente pega dos 25% mais ricos, esse percentual representa 60%. Então, a gente já vivia em um ambiente de desigualdade educacional. Infelizmente, com a suspensão das aulas, esse cenário ele tem se agravado ainda mais diante das diferentes realidades socioeconômicas do nosso país, do acesso dos nossos estudantes à internet, aos meios tecnológicos e digitais. Mas o que a gente percebe? A gente percebe um esforço muito grande por parte das redes de ensino, dos nossos profissionais da educação, os professores que estão se reinventando nesse momento para, de alguma maneira, transmitir o conhecimento aos nossos alunos. Então, a gente vê iniciativas diversas nos nossos estados, né, através da televisão, por exemplo, alunos que não têm acesso à internet estão recebendo, por exemplo, kits nas escolas, materiais impressos. Então, a gente consegue visualizar importantes iniciativas acontecendo no nosso país, mas esse modelo, essas atividades não presenciais, o ensino remoto é um modelo inovador não só para o nosso país, mas para o mundo. Então, inúmeros desafios também serão acarretados diante dessas atividades não presenciais que nós estamos vivenciando. Agora, deputada, a senhora falou aí da desigualdade, diversidade, tanto de regiões como dentro da mesma região, entre ensino público e ensino privado. A medida provisória do governo que suspendeu a obrigatoriedade de 200 horas aulas, 200 dias letivos, manteve a obrigatoriedade de 800 horas de ensino. Diante de tanta diversidade, essa métrica de contagem de horas ainda é a mais adequada? Olha, Daniela, a gente precisa separar, porque nós temos diferentes etapas de ensino com diferentes realidades. Quando a gente pega, por exemplo, a educação infantil, nós estamos falando de creche, nós estamos falando de pré-escolas. Né? Já há um consenso por parte dos atores e das lideranças dessa etapa de ensino de que a flexibilização deveria sim acontecer para a educação infantil. Né? Nós estamos falando de diferentes modalidades de aprendizagem, né? São estímulos, são interações, são brincadeiras que são feitas nessa etapa de ensino. Para as outras etapas de ensino, essa é uma discussão que ainda está acontecendo. O que a gente não pode, enquanto Câmara dos Deputados, enquanto Congresso Nacional, a gente não pode trazer um desestímulo maior aos nossos estudantes e àqueles que fazem educação no nosso país. Então, é claro que mais do que falar em carga horária, mais do que falar em dias letivos, nós temos que falar em objetivos de aprendizagem. Né? Nós queremos que os nossos estudantes aprendam, independente da questão dos dias letivos e da carga horária, mas é importante que haja, sim, critérios para que os conteúdos
possam ser da melhor maneira transmitidos diante de um currículo, diante de uma preparação, diante de avaliação, diante de tantos outros fatores que ajudam no desenvolvimento educacional dos nossos estudantes. Agora, deputada, se prolongar a necessidade aí desse distanciamento social, de suspensão de aulas presenciais, a gente corre o risco de ver perdido esse ano letivo, tendo que se repor tudo no ano que vem? Olha, Daniela, eu vejo com muito receio determinadas falas de que a gente vai perder o ano letivo. Né? Diante das iniciativas que nós estamos acompanhando por parte das redes, por parte das instituições, a gente não pode, nesse momento, discutir um ano letivo perdido. A gente não pode falar isso para os nossos estudantes, a gente não pode focar o debate educacional nesse contexto. A gente precisa, através das iniciativas que estão sendo feitas por parte dos nossos estados, das instituições, como eu disse, a gente precisa assegurar, diante desse momento, que os nossos estudantes consigam aprender, e aí, quando as aulas voltarem, garantir reforços, garantir mecanismos para que o conhecimento, não só novo conhecimento seja adquirido, mas que a gente consiga, de alguma maneira, recuperar os avanços, porque mais do que aprender novos conhecimentos, viu, Daniel? Os nossos estudantes, infelizmente, estão desaprendendo. Isso já acontece, por exemplo, no período das férias. Então, é muito importante que a gente saiba contemplar tanto novos conhecimentos, como também os conhecimentos que foram passados através dessas atividades não presenciais. Deputada, a senhora é relatora da medida provisória que flexibilizou aí esse número de dias letivos. Pelos debates que a senhora tem tido até agora, a senhora acha que o caminho do relatório vai ser numa maior autonomia para os sistemas de cada estado ou a Câmara determinar um modelo a ser seguido, único? Olha, Daniela, é muito importante também que a gente saliente o papel que o Conselho Nacional de Educação e que os conselhos têm tido nesse momento. O Conselho Nacional de Educação elaborou um parecer, o parecer 5 de 2020, que foi muito importante para orientar as ações das nossas redes e dos nossos sistemas e também das nossas instituições. E a medida provisória, ao lado desse parecer do CNE, ela vai trazer diretrizes gerais. Quem vai fazer a gestão do calendário escolar são as nossas redes, respeitada a autonomia de cada ente subnacional. A medida provisória vai trazer diretrizes gerais, mas a gestão do calendário é de responsabilidade de cada instituição, de cada sistema e de cada rede. É muito importante que a gente evidencie essa posição, porque a gente vive um ambiente, como você mesmo salientou, um ambiente muito diferente, muito diverso, né? Entre rede pública, entre rede privada, entre estados, entre diferentes contextos socioeconômicos do nosso país. Então, a gente precisa garantir a autonomia dos nossos sistemas, das nossas redes, das nossas instituições, para que o detalhamento seja feito. Mas diretrizes gerais, a medida provisória e também o parecer do CNE trarão para orientar de maneira macro os nossos gestores. Deputada, nosso tempo chegou ao fim. Agradeço sua participação e já deixo o convite para a senhora vir falar aí, conversar conosco, quando o relatório estiver pronto para contar em detalhes. Eu que agradeço a gentileza da nossa competente equipe da TV Câmara, a TV Câmara que inclusive tem nos acompanhado, porque nós temos feito diversas reuniões técnicas, viu, Daniela? Escutando especialistas, escutando diferentes atores educacionais, e a TV Câmara tem nos acompanhado, deixar todo o nosso reconhecimento e gratidão à equipe. Muito obrigada. Obrigada, deputada. Chegamos ao fim dessa edição do Palavra Aberta. Eu conversei com a deputada Luísa Canziani, do PTB do Paraná. Obrigada por sua audiência e até a próxima edição.